Bom, galerinha, nossa segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho da importância das bactérias, tá? Isso na página 109. Todo mundo lá na página 109, ok? Então, nós vamos ler aqui, ó, esse primeiro parágrafo, que no intestino humano existem bactérias envolvidas na produção de algumas vitaminas, como as do complexo B, tá? Vamos grifar aí, da vitamina K, que contribuem para a manutenção da nossa saúde. Então, pessoal, no nosso intestino, que nós estamos vendo aqui, ó, existem muitas bactérias, tá? E com essas bactérias acontece a produção das vitaminas. Então, o que que acontece? Vitamina, o que que é vitamina? Todo mundo aqui no vocabulário. Tipo de nutriente necessário em pequenas quantidades, que o nosso organismo precisa. Então, no intestino acontecem essa transformação, né, das bactérias em algumas vitaminas, que no caso pode ser o complexo B, a vitamina K, que depois nós vamos estudar um pouquinho sobre elas, tá? Então, nós temos a ilustração aqui do intestino humano e das bactérias que estão presentes nele. Olha só, pessoal, aqui, olha as bactérias que nós temos, isso aqui todo ser humano, viu? Possui no organismo. Então, elas são importantes, as bactérias, na nossa vida. Elas são benéficas, em alguns casos, em outros casos, prejudiciais. Nesse caso aqui, nós vamos falar a importância, né, nesse capítulo da apostila, como elas são importantes na nossa vida, na nossa saúde, no nosso organismo. Agora, vamos acompanhar aqui, ó, a leitura do segundo parágrafo, da página 109. Os laticínios, né, as partes do leite, vamos falar como coalhadas, vamos grifar aí, pessoal, ó, iogurtes, o queijo, certo? Eles são produzidos pela fermentação do leite, que é realizada por certos tipos de bactérias, tá? Que são lactobacilos. Então, para a pessoa, para a fábrica, né, para produzir a coalhada, o queijo e o iogurte, é preciso que aconteça a fermentação do leite. E o que acontece, pessoal? Essa fermentação, ela é realizada através dos lactobacilos, tá? Os lactobacilos são bactérias, pessoal, que fermentam o açúcar do leite. Na hora que acontece essa fermentação, o que acontece? Essas bactérias, elas vão até o açúcar do leite, que é chamado de lactose, tá? E o que acontece? Quando falta oxigênio no leite. Então, essa fermentação acontece dessa seguinte forma. Os lactobacilos agem no leite, certo? De que forma? Atingindo o açúcar do leite. E aí acontece, né, que ele é chamado de lactose, o açúcar do leite, e aí não respira, né? As bactérias tomam conta desse leite, e aí, através dessa fermentação, acontece o quê? A gente compra a coalhada, os iogurtes e os queijos, certo? Nós vamos fazer uma experiência, tá? Até a nossa próxima experiência eu vou fazer com vocês uma receita bem legal e vocês vão ver como que acontece essa fermentação. Então, nós temos aqui, ó, a fermentação, tá explicando direitinho. É um processo realizado por certos micro-organismos que ocorre na ausência do gás oxigênio. Então, por isso que acontece do leite se formar o queijo, a coalhada, o iogurte e outras mais, né? Então, nós temos aqui várias imagens, né, de vários derivados do leite. Então, os laticínios, que são os queijos e iogurtes, obtidos pelo processo da fermentação. Então, olha aqui, nós temos iogurte, né, o que a gente fala Yakult, que nada mais é os lactobacilos, nós temos a coalhada, nós temos vários tipos de queijos, certo? Que nada mais é do que a fermentação, né, das bactérias que atingem o leite e vão lá no açúcar e deixam o leite sem o oxigênio. E aí, o que acontece? Acontece a fermentação.
E aí a pessoa pode produzir vários tipos de derivados do leite, tá? Então agora nós vamos acompanhar aqui, ó, terceiro parágrafo, todo mundo lá no terceiro parágrafo. Na natureza, as bactérias participam do processo de decomposição. O que é decomposição, pessoal? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. A decomposição, no caso aqui, nós estamos falando da matéria orgânica, tá? No caso, as gorduras, os açúcares e etc. Então, em matéria inorgânica, os sais minerais, água e etc., que podem ser reutilizados, por exemplo, pelas plantas. Então, eu vou explicar direitinho essa parte. Que na natureza, as bactérias participam do processo de decomposição, de tudo. Então, o animalzinho morre, o que acontece com ele? Ele morre e ele vai se decompor, né? Ele vai apodrecendo, os vermes vão comendo ele. No caso aqui, nós estamos falando da decomposição orgânica do leite, né? Do caso aqui, nós estamos trabalhando a fermentação. Então, o que acontece? Os açúcares e as gorduras se transformam em bactérias, que são os lactobacilos, e aí a gente pode fazer, né, produzir o queijo e derivados do leite, tá? Agora, nas matérias inorgânicas, daqui a pouco nós vamos estudar também o que é a palavrinha inorgânica, que são, olha, vou dar um exemplo, sais minerais, a água, pode ser reutilizada pelas plantas. Então, se a gente pega uma água, né, ela não tá muito legal, ela tá com bactéria, que é a água da chuva, a gente pode jogar onde? Nas plantas, porque elas vão receber essas bactérias com muito, né, essa água com bastante entusiasmo, digamos assim, né? Bom, galerinha, agora nós vamos lá para a página 118. Nós já fizemos atividade número 1, nós já fizemos atividade número 2. Agora vocês farão atividade número 3, certo? Vocês realizarão atividade número 3 e me enviarão as fotos, tá? Beijo para todo mundo.